Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos análise semanal do ponto de vista económico e político. Semanalmente também estão aqui comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Antes de irmos ao programa de hoje e ao respectivo menu, deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Ora bem, o que é que temos para si hoje? Vivemos tempos muito agitados, quedas nas sondagens por parte do Governo, queda de popularidade do Primeiro-Ministro e medidas mais ou menos avulsas. Primeiro a habitação, depois a baixa do IVA e finalmente ontem conhecemos uma nova iniciativa, que é subir as pensões, diz o Primeiro-Ministro, no mesmo nível em que elas deveriam ter subido se no ano passado não tivesse feito aquela ginga-joga para alterar a fórmula de cálculo das pensões. Ora, é isto que vamos tratar esta semana e suas respectivas consequências. Joaquim Aguiar, o que é que achou do que se passou ontem e das medidas anunciadas pelo Governo? Não, o que está a passar em cada um desses pequenos episódios já estava escrito nas relações principais entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Porque neste nosso regime político, o que se passa com uma instituição tem logo reflexos na outra instituição. Mais exatamente, quando o Primeiro-Ministro distingue as duas instituições com os termos já antigos de o Primeiro-Ministro governa, o Presidente preside, esquece uma propriedade essencial deste tipo de relação. É que é preciso que o Primeiro-Ministro governe para que o Presidente não tenha de presidir. Porque a prática é esta, é que o Primeiro-Ministro, quando cai em cima do Presidente da República. E acha que é isso que o Presidente da República está com receio? Ora bom, não é só isso, já é óbvio para o Presidente da República que com este Primeiro-Ministro, se cair um, o outro afunda-se também. Ora, este tipo de propriedade sempre existiu no nosso sistema constitucional e deriva do facto do Presidente ser eleito por sufrágio direto e universal. E, portanto, tem uma responsabilidade própria que não se pode confundir com a responsabilidade parlamentar, porque se o Presidente fosse eleito por colégio eleitoral, então era eleito pelos partidos no Parlamento. Exatamente. E, portanto, a legitimidade era circular entre o Parlamento e o Presidente. Como não é isso que acontece, são legitimidades diferentes, então o Presidente é responsável pela avaliação que faz do que está a acontecer na política. E, portanto, quando um Primeiro-Ministro não governa, ou não governa com qualidade, isso repercute diretamente no Presidente da República. Ainda por cima, no segundo mandato do Presidente, que é definitivo, isto também significa que o Presidente se fracassar, lança-se para uma piscina vazia, isto é, já não tem por onde escapar dessa queda no abismo. Ora, isso é particularmente perceptível pelo atual Presidente, quer por ter refletido sobre a dinâmica das instituições, quer por saber que está no último mandato e recordando-se ainda, com certeza, daquilo que foi a queda do regime anterior, em 1974. Também por exaustão de alternativas. Daí que seja particularmente importante que haja sempre alternativa no sistema político
para que a relação entre Presidente e Primeiro-Ministro não se torne numa relação de hostilidade e de destruição mútua. Ora, nesse aspecto, o ponto interessante na situação atual é que o atual Primeiro-Ministro tem maioria absoluta no Parlamento, o que significa que, mesmo que não governe, continuará a ser Primeiro-Ministro, porque tem a maioria do Parlamento. É aí que, se o Presidente tem de presidir, vai ter de fazer alguma coisa. Porque se o Presidente não presidir, é porque o Governo está a funcionar. Mas se o Governo não está a funcionar, o Presidente tem de presidir. É nessa situação que nós estamos agora. Deixa-me perguntar aqui ao Jorge. Jorge, e achas que o Governo não está a governar? Como é que entendes este súbito avolumar de medidas sociais, nomeadamente aquilo que foi avançado pelo Governo ontem, que é exatamente contradizer-se naquilo que tinha anunciado no outono passado? Eu julgo que se nós juntarmos várias peças, percebemos que o Governo está neste momento, se quisermos, acossado pelo próprio Presidente da República. Ou seja, quando o Carlos César faz um comentário sobre qual é o papel da Presidência da República, quando António Costa faz este comentário, esta afirmação do Governo governa, o Presidente preside, quando Luís Montenegro é obrigado a explicitar a sua relação com o Chega, que também vem da Presidência, percebe-se quem está realmente a presidir ao país já é o Presidente da República. E, portanto, os socialistas de António Costa estão neste momento num processo de perda e tudo dependerá daquilo que vão fazer nos próximos tempos e a forma como o Presidente irá interpretar essas suas ações. Numa lógica eleitoral e na perspectiva de que as coisas se podem apressar e antecipar, há dois grupos eleitorais que o PS tem que tomar conta. Reformados e função pública. Reformados e função pública. E, portanto, o que nós provavelmente vamos assistir nos próximos tempos é uma tentativa de capturar outra vez esses eleitorados, fazê-los anestesiar as suas reações, no fundo, obrigá-los a resignar perante a ideia que está a ser construída que não há alternativa à direita e que essa alternativa à direita, se pudesse vir a acontecer, não com Luís Montenegro, mas com o potencial regresso de Pedro Passos Coelho, também não era adequado ao país. Portanto, o PS está enredado na sua própria armadilha, ou seja, quis tanto o poder, quis tanto a maioria absoluta, que agora fechou, se quisermos, o regime democrático. E, portanto, o escape que nós vamos ter é, obviamente, o Presidente da República. Mas como é que tu vês esta medida do Governo? Repara, o Governo foi muito taxativo quando decidiu alterar a forma como se calcula as pensões ainda no ano passado. E já teve impacto nas pensões deste ano e, pela lógica, teria impacto nas pensões do próximo ano. Ora, o Governo está agora a fazer é exatamente o contrário do que fez. Tu achas que isto tem apenas a ver com o eleitoralismo, ou seja, com o facto de o Governo estar na queda nas sondagens, ou descobriu de repente que afinal a Segurança Social está mais equilibrada do que se pensava até agora? Não, Camilo, este Governo há uma coisa que é consistente e previsível, é tentar sempre, como está permanentemente a contratar estudos de opinião e estudos de satisfação da opinião pública dos eleitores e dos diversos grupos socioeconómicos, está sempre a criar novas medidas que elas próprias depois, com o passar do tempo, nós verificamos que são inconsistentes e coerentes com o passado e que, portanto, nada disto é muito relevante. O que eu acho que era importante, qual é o problema que nós temos? E eu hoje estava-te a ouvir de manhã e estava a pensar como é que se pode fazer política hoje de longo prazo com estas... Não se pode. É muito difícil. Não se pode.
Tu tens uma classe política que só pensa no amanhã. Não é a classe política, é a classe política, é a comunicação social, é a opinião pública, é no fundo a sociedade que vive no instantâneo e que acha que tudo se resolve com um decreto-lei, com uma portaria de última hora, sem sacrifício, sem dor, sem problema. E isto é muito difícil fazer política com base nisto. Porquê? Porque aquilo que que era uma verdade há uns tempos, hoje deixa de ser, e portanto esta incongruência o eleitorado até nem interpreta mal. Porque poderia ser interpretado dizer estes tipos não têm coluna vertebral, estes tipos não têm princípios, estes tipos não têm valores, estes tipos não têm um desígnio, não têm uma ideia. O eleitorado está à procura desta... Vamos lá ver, parece que tem uma doença que pode ser uma doença que até tem cura, mas a cura pode ser muito dolorosa e pode ser muito violenta e pode levar muito tempo. Quando lhe aparece uma nova descoberta da medicina que ainda não foi testada em lado nenhum, vamos fazer isto. E pronto, e portanto é nisto que eu diria quase que este governo poderia recorrer à feitiçaria, porque quando os homens já não acreditam em nada, começam a acreditar nos feiticeiros e, portanto, os feiticeiros é é o último reduto, defesa de uma sociedade que ela própria se resignou. E eu acho que hoje vai ser um problema à política. E eu gostava neste programa também falarmos sobre o tema do PSD e do Chega para... Da entrevista de Luís Montenegro. Da entrevista de Luís Montenegro, para nós percebermos realmente o que é que está a passar na política em Portugal. Eu já lá ia. E qual é o engarrafamento que nós temos. Este engarrafamento democrático, ou seja, esta incapacidade de criar uma alternativa credível, é resultante de um conjunto de propostas que foram feitas, não é propostas, de narrativas criadas pelo PS, relativamente à bancarrota de José Sócrates, e que o país não se livrou. Quando eu observei a questão das medidas, o PS tem receio, na área social-democrata, tem receio de duas figuras, Cavaco Silva e de Pedro Passos Coelho. E, portanto, a reação é tão evidente, enfim, os súbditos, se quisermos, da estratégia do PS de António Costa, rapidamente lançam campanhas difamatórias e negras contra estes dois políticos, porque percebem a força que eles têm relativamente ao que trouxeram ao país, que foi algumas ideias de longo prazo, que tiveram alguns problemas, outras deram resultado, outras não deram resultado tão bom, mas que tiveram uma perspectiva de longo prazo. Quando eu observei a questão das pensões, e a seguir vem-se falar, é importante dizer isto, não foi capaz de falar no aumento das pensões sem falar em Pedro Passos Coelho. Eu acho que isto devia ser uma lição para o próprio Luís Montenegro, para perceber o que é que está na cabeça de... Ou seja, Luís Montenegro é uma espécie de... é um conjunto vazio para o PS. Ou seja, porquê? Porque não fala naquilo que o PSD pensa sobre as pensões, mas fala naquilo que o PSD de Pedro Passos Coelho fez relativamente às pensões. E omite sempre porque é que o fez. E quais eram as condições, porque é que tinha que fazer. Tudo isto é oculto. Tudo isto é posto uma manta, uma cortina para esconder um tema essencial, que é a resolução do problema das pensões num período de inflação. É uma coisa muito complexa para a nossa sociedade. E, portanto, tudo isto são paliativos, que são bons no sentido em que é óbvio que os reformados estão a perder a sério o poder de compra, é evidente, e, portanto, alguma coisa tem que ser feita. Agora, não é explicável à luz do que se andou a dizer nos últimos anos. Nada disto é explicável, quer dizer, eu não consigo... Quer dizer, quando um primeiro-ministro, uma ministra, vem dizer que afinal agora descobrimos que então mas os senhores vão criar inflação porque estão a dar poder de compra aos pensionistas, não era que os senhores diziam que não podiam aumentar os salários porque se aumentassem os salários aumentava o poder de compra, então a espiral inflacionista. Nada disto tem lógica, tem sentido. E, portanto, é o descrédito da política e vai ser cada vez mais feito política... espetáculo, política dos aberturas de jornal, política de conferências de imprensa.
Nada Ou disto vai como ser se viu assim. ontem o Tony nos supermercados. O Tony nos supermercados. Isto é um exemplo acabado. Já tínhamos o Paulinho das feiras, agora temos o Tony dos Mas, supermercados. ó Camilo, repara... Aliás, é o título do meu artigo da manhã do Jornal de Negócios, é o Tony dos supermercados. Tony dos supermercados. Como é que é possível imaginarmos que o controle de uma inflação de uma zona monetária resolve com a ida de um primeiro-ministro português num país que tem 10 milhões de habitantes no universo? Isto é tudo, é um bocado insano, mas pronto, mas os jornais pegam nisto, acham isto uma coisa fantástica, vão todos atrás dele e tal, e depois fazem comentários, mas afinal andou a ver, mas não comprou nada, e pronto, depois faz ali uma conversa à roda daquilo. Para mim isto acho tudo uma coisa um bocado insana, mas pronto, é o que temos. Sim. Joaquim, na semana passada eu fiquei com a sensação que o Joaquim e o Jorge acreditam piamente que o Presidente da República já decidiu dissolver a Assembleia da República. A questão era o momento em que isso ia acontecer. Acha que esta semana confirmou isso? Eu acho que os acontecimentos estão todos a confirmar a mesma coisa, que é não pode deixar de dissolver o Parlamento. Sim. Quando é que o vai fazer? É o tal problema de quem vai num balão quando começa a sentir o calor da fogueira que permite ter o balão no ar, tem de se escolher: ou corta o ar para o balão e tem de aterrar, ou fica queimado e, portanto, a terra na mesma, mas já em chamas. Tudo isto resulta de uma imprudência inicial da parte do Presidente, que não soube defender a sua autonomia. E isso aconteceu porque, quando toma posse no primeiro mandato, não fez um diagnóstico da situação que o protegesse daquilo que aconteceu a seguir. E, portanto, como não pode agora vir invocar a situação de há 6 e 7 anos, não pode contar a verdadeira história dos problemas da sociedade portuguesa. E como não pode contar a verdadeira história, também não encontra a oportunidade de falar das soluções. Tem de estar a fazer o quê? Tem de estar a explorar os fracassos do governo para depois vir dizer não tinha outra solução que não fosse dissolver um Parlamento com maioria absoluta. E acha que esta reação, as medidas de ontem, por parte do Governo, tem a ver com o facto do Primeiro-Ministro ter percebido que o Presidente da República já decidiu dissolver a Assembleia? Eu concluo é exatamente isso. E para explicar porque é que concluo, vou contar uma história antiga com o professor Cavaco Silva. Quando é demitido, porque era um governo sem maioria. 87. O problema que se punha a seguir é: e agora o que é que se faz? E apareceu logo uma proposta dos partidos à esquerda, que era a de formar um novo governo e passar no Parlamento com os votos desses partidos. Até seria normal que o Presidente da República, na altura, Mário Soares, seguisse esse caminho, e foi com surpresa que não seguiu esse caminho. Mais tarde, o professor Cavaco Silva perguntou-me porque é que o Presidente tinha tomado essa opção, quando parecia mais normal que
seguisse a opção de dar o apoio a essa maioria parlamentar que se formaria para apoiar esse novo governo. Maria de esquerda. E a resposta para essa pergunta tem a ver com o que se passa hoje. É que se essa oportunidade se abrisse por decisão do Presidente, ele ficava prisioneiro dessa solução, porque os partidos que entravam nessa aliança parlamentar nunca permitiriam que essa maioria se desfizesse. Isto é, era uma coligação que se mantinha por necessidade e não por convicção programática. Ora, perante essa possibilidade, o que é que acontecia ao presidente Mário Soares quando chegasse a ocasião de decidir se ia para um segundo mandato ou não? Estava prisioneiro dessa maioria que ele tinha permitido que se formasse. Não podia ser candidato contra essa maioria. Mas se fosse candidato apoiado por outra maioria, a questão que se colocava é quanto tempo isso poderia durar. E, portanto, na prática, a única maneira de escapar a essa armadilha futura era rejeitar a armadilha imediata. E entregar a decisão ao povo. E, portanto, o que se fez foi entregar a decisão ao povo, dissolvendo a Assembleia. Porque é que se podia prever que era isto que ia acontecer? Tinha existido o aparecimento do PRD e, quando este governo minoritário cai, o PRD oferece para apoiar uma solução que viesse do PS para sustentar esse novo governo. E, portanto, neste caso, o Presidente da República, Mário Soares, ficava obrigado a promover uma solução que incluía o PRD, que passou a ser o seu principal adversário. E, portanto, era natural que, projetando as consequências desta escolha, o Dr. Mário Soares se encontrasse perante um cenário em que o derrotado era ele, porque estava a promover aqueles que o iriam a seguir atacar. Por outro lado, o que tinha acontecido do ponto de vista eleitoral é que, à medida que o PRD foi perdendo capacidade de atração do eleitorado, vai perdendo a sua base de apoio. E, portanto, o que se pergunta é para onde é que vai esta base de apoio? Para onde é que vão os eleitores do PRD descontentes? E é aí que, sondagens da altura, aparece uma sondagem estranha que tinha a previsão. E estávamos nessa altura em 1987, portanto, 2 anos depois das últimas eleições de 85, em que o PSD tinha tido 29%. Maioria relativa. E por isso é que não tinha maioria absoluta no Parlamento. Mas o que aparece é, nessa amostra de intenções de voto, aparece 40% PSD.
Ora, não tinha sentido, num intervalo de 2 anos, o PSD tivesse passado de 29% para 40%. Portanto, o que tinha acontecido é uma coisa completamente diferente. Foi a perda de atração do PRD. Sim. Deu como resultado que os eleitores que o PRD tinha capturado não tinham ficado no PRD e já tinham saído. Ó Joaquim, mas agora transportando esse cenário para hoje, não se passa a mesma coisa. Os eleitores que o PS está a perder não estão a ir para o PSD. Ora, o que se passa agora tem o mesmo efeito de fuga de eleitores que deram a maioria absoluta ao PS e agora já não estão dispostos a repetir a mesma votação, e as perguntas, e para onde é que vão? E a situação normal é tenham ido para a abstenção e, portanto, não aparecem como vontade de votação em partidos existentes, mas ficam silenciosos em termos de estar à espera de serem atraídos novamente para o voto. Ora, neste tipo de situação, a dissolução do Parlamento não resolve nada. É o risco. Voltamos a estar numa situação de crise de governos minoritários. Oh, Jorge, é por causa disto que o Presidente não dissolve a Assembleia da República já? Eu julgo que a situação é um pouco mais complexa do que o Joaquim acho que estava a referir, porque, na minha opinião, quer António Costa, quer Luís Montenegro estão já reféns do Presidente da República, por razões diferentes. Seria inconcebível, a partir do momento em que Luís Montenegro recusa a coligação com o Chega... Já agora, antes de prosseguirmos, pareceu-te uma decisão sensata de Luís Montenegro? Dizer, não fazemos coligação? Eu tentarei explicar a boa parte da decisão e a má parte da decisão. Ok. Mas voltando à questão do sistema político que está refém do Presidente da República, é inconcebível, considerando o trajeto de Luís Montenegro, que numa situação de impasse democrático, ou seja, não há maiorias, não se quer a maioria da geringonça de esquerda, o PSD usa a maioria de geringonça de direita. Seria inconcebível Luís Montenegro vir dizer que não se importava de fazer um acordo com António Costa, a não ser que no PS afaste António Costa. E aí seria algo diferente. Mas o eleitorado social-democrata provavelmente não iria entender isso. Até porque o eleitorado social-democrata foi espalhado por Chega, por Iniciativa Liberal e também de alguma parte, se quisermos, também recebe-se que há alguma parte de pessoas do CDS. Portanto, há ali a amálgama hoje do PSD é um bocadinho maior do que se calhar no passado e há mais tensões e fricções incorrentes do que se poderia imaginar. E a sombra de Passos Coelho ainda torna isto tudo mais complexo. O que eu quero dizer é que o Presidente da República tornou Luís Montenegro refém porque lhe deu a entender que é preciso que o PSD clarifique a questão com o Chega para que eu possa poder fazer qualquer coisa. Sim, porque Marcelo não quer ser acusado de colocar o Chega no poder. Pronto. Mas isso, por um lado, é bom para o PSD, porque o PSD clarifica e o eleitorado sabe ao que vai. Não tem problema nenhum. E, portanto, aí seria a grande decisão. A argumentação que é usada relativamente ao Chega é que é uma argumentação pobre. Então. Porque acusa o partido de ser xenófobo, racista e mais não sei o quê, e, portanto, isso é o que diz o PS há muito tempo. Sim. E, portanto, Luís Montenegro levou muito tempo a tomar essa conclusão. Ou seja, demonstrou que ficou refém da estratégia do Presidente. A chegada ao poder tem destas coisas, mas depois tem o reflexo que é, mas está bem, então qual é o programa
alternativo que o PSD quer apresentar ao país relativamente ao PS. Essa é a pergunta que eu te ia fazer. Pronto. Ou seja, a partir do momento em que Luís Montenegro recusa fazer uma coligação com o Chega, vai fazer coligação com quem? Com o PS? Não, É porque ele não vai ter maioria. O problema é aquilo que o Joaquim há pouco estava a referir. O problema é que se criou um impasse e criou-se a ideia que é possível governar em minoria. E, portanto, quer o PS, quer o PSD vão julgar os dois com um governo, não gostaria de vaticinar, mas é um governo minoritário, tipo Cavaco, e depois, na sequência desse governo minoritário, que o vai derrubar na primeira oportunidade, Sim. ou ele, ou o próprio Parlamento, ou o próprio Presidente, para se fazer gerar a maioria absoluta. Portanto, o que está a criar é uma situação de transição. Mas isto é um pequeno senão. É que nós temos europeias. Sim. E as europeias podem demonstrar ou não para que lado é que o eleitorado vai. E, por um lado, é bom do ponto de vista da clarificação do PSD, porque assim não é acusado de não ter uma estratégia. Sim. Não tem uma estratégia. E fica a saber se a estratégia que o Luís Montenegro definiu está correta ou não. Bom, portanto, jogou tudo, mas dependente do Presidente da República. E é que eu acho que é o problema da estratégia. Porque o verdadeiro agregador, porque nós temos que pensar no seguinte, o PSD, o PS quer ser o disciplinador da democracia portuguesa. É verdade. E quer ser o partido que manda na democracia. Charneira. O PSD não consegue ser o disciplinador da alternativa e não tem coragem para disciplinar o PS. Ou seja, é um partido que tem um complexo de inferioridade, eu diria é como se, o Joaquim deve se lembrar disso, enfim, era aqueles que pertenciam ao Estado Novo e que de repente descobriam um familiar que afinal era de esquerda e era comunista. Tem um complexo de inferioridade de ser de direita. Não ser socialista. Sim. E, portanto, refugiaram sempre numa figura estranha. E mais grave é esta decisão, na minha opinião, mais grave, é mais surpreendente, porque o que é que o Rui Rio andava a dizer? O que o Rui Rio andava a dizer é que viabilizava aquilo que o PS quisesse para reformar. É verdade. Então agora o PSD de Montenegro vai pedir a mesma coisa, mas afinal eu sou diferente. Eu acho que isso é o problema desta decisão. É uma decisão que é tardia e é uma espécie de uma repetição produzida por outras pessoas. Qual é o problema para a democracia portuguesa? É que António Costa está no fim de ciclo. E António Costa está no fim de ciclo também gera um outro problema ao PSD. O PSD não sabe com quem é que vai combater. E é interessante. Porque é que eu digo que isto começou a ser um problema? Porque eu gosto de estar sempre a observar aqueles movimentos que a imprensa faz, que é mais ou menos o que eu chamo, são os fretes subliminares. Há os fretes evidentes, que toda a gente percebe que é o frete, mas há o frete da imprensa subliminar. Então aparece uma sondagem, uma última, que é o grande concorrente de Luís Montenegro é Marta Temido. É, exatamente. Por isso agora há pouco tempo. Eu pensei para comigo, mas de repente descobre-se que havia o Medina, o Pedro Nuno Santos, o Duarte Cordeiro, a Ana Catarina, a Maria Catarina, e de repente é a Marta Temido. E pensei assim, mas espera, a Marta Temido, não estou bem a perceber isto. Então o que é que acontece? É que o próprio PS sabe que não sabe como é que vai enfrentar o PSD com quem. Portanto, também está a ter ali uma situação. E aí é que eu percebo. E aí diria muito perto do Presidente da República, ou o Presidente da República agora vai mesmo presidir ao país. Porque já percebeu que à direita é o que tem. Mas à esquerda a coisa não está clara. Repetir a geringonça também não é a solução, repetir a maioria absoluta também parece não ser a solução. Então ele vai presidir. E o presidir para ele vai obviamente fazer parte do jogo político. Mesmo que não queiram. E porquê que tu achas então que se encomendou a sondagem que dá a Marta Temido como melhor alternativa para combater o Luís Montenegro? Porque é importante que o PSD, o grande drama de Luís Montenegro, na minha opinião, com essa estratégia do PS, do Chega, porque repara, o Luís Montenegro adotou a estratégia que o PS quis. Foi dizer, nós tínhamos aqui defendido que era melhor que o PSD tivesse uma ideia e que se esquecesse do Chega,
mas não tinha que dizer ao adversário se coligava ou não. Exatamente, aliás. Quis dizer... Deixa-me fazer-te uma pergunta. A melhor saída para o PSD não era ter dito assim, meus senhores, quem manda é o povo. Nós governamos a maioria absoluta. Depois de conhecer as eleições, a gente vai tomar decisões em função do voto. Mas o PSD esqueceu-se da estratégia mais inteligente do PS, que é, ao pôr Marta Temido ou mais um esquerdista, vai dizer que o PS é à direita, vai recuperar Passos Coelho, portanto Montenegro vai ter que levar com a herança de Pedro Passos Coelho, mesmo que ele não queira e diga que já não é nada daquilo, vai ter que levar com isso, e vai ter que levar com uma potencial ideia que, se for minoritário, o PS não apoia, ainda tem o Chega, e portanto o país tem que voltar outra vez a votar no PS. E o PSD criou uma situação muito estranha, por isso é que eu acho que o Chega cresce mais. O PSD quer se tornar uma espécie de um partido institucionalista responsável, não quer fazer oposição violenta e frontal, ou seja, dura. Nós vemos os telejornais são abertos sempre numa luta entre o PS, o Bloco e o PC e o André Ventura. Exatamente. O PSD está ali, enfim, não aparece. Não conta para nada. Não conta para nada. E, portanto, tudo isto torna mais forte o papel do Presidente da República. E eu acho que esse é o nosso caminho. O Joaquim, enfim, a gente já que o conhece há muitos anos, tem sempre defendido essa ideia que realmente pode-se dar as voltas se quiser. O Presidente da República é verdadeiramente, no regime político português, quando alguém governa mal, um verdadeiro agente de mudança, e é. Agora vamos ver até que ponto é que tem coragem para fazer essas mudanças e que percebe qual é o momento. Mas eu queria só referir a questão da Europa, que é importante. O 25 de Abril de 2024 não é algo neutro, e depois temos as eleições europeias. E, portanto, eu acho que isto vai ficar numa situação um bocadinho mais complexa, e quer o PS, quer o PSD vão ou seja, a correlação de forças eu não consigo antecipar, sinceramente, nem quero, faço isso, não gosto de ser oráculo de nada, mas eu diria que a correlação de forças pode se alterar drasticamente, e aquilo que aconteceu com a Geringonça, que foi varrer Catarina Martins, varrer Jerónimo de Sousa, também de alguma forma, as últimas eleições também foi Coutrinho à vida, saiu o CDS. Eu acho que no PSD, no PS e no PSD, tudo isto vai ter consequências. Ou seja, alteração de lideranças. Joaquim, pegando na entrevista a Luís Montenegro e colocando-lhe a mesma pergunta que fiz ao Jorge, isto não foi uma precipitação de Luís Montenegro, porque quando ele diz eu não faço uma coligação com o Chega, está a limitar o seu campo de ação. E até corre o risco, que é, imagino que os maiores partidos são o PS e o PSD. Assumindo que não se volta à geringonça, o governo possível seria entre o PS e o PSD. Isto não foi uma limitação para Luís Montenegro? Camila, há coisas que acontecem na política não por vontade dos protagonistas, mas por inevitabilidade, chamada força das coisas. Uhum. O Dr. Soares usava uma expressão diferente, que é pôr-se a jeito. Sim. De repente os protagonistas põem-se a jeito e a seguir apanham com as consequências da história. A decisão de Montenegro de anunciar que nunca fará coligação com o Chega é de facto uma imprudência em termos de manobra política. Mas tem um significado implícito. Ele não sabe como estabelecer o combate ao Chega pela via programática. E apenas sabe fazer isso pela via da aliança negativa. Neste caso, dizendo, eu nunca farei uma aliança com esse partido. Ora, a questão de fundo, em termos democráticos, tem de ser explicado porque é que não fará
a coligação. E há razões políticas para não fazer a coligação. Uma das razões políticas é porque o problema do país é o crescimento económico e o Chega não traz nada para a questão do crescimento económico. Mas o PS também não traz nada para o crescimento económico. Não, o PS traz uma coisa muito importante. Já saiu do sítio onde poderia falar de crescimento económico. É verdade. E, portanto, deixou esse espaço aberto. Sim. Aberto a quem? Aberto ao partido que desde sempre, desde a sua formação, se apresenta como um partido do crescimento. E, portanto... Olha aqui, mas o problema é que o partido que se apresenta, que historicamente fazia isso, é o partido que neste momento nem está preocupado com isso, está preocupado é com estas tricas, é o Chega, não é o Chega, é maioria absoluta, não é maioria absoluta? Não, eu não acho que o problema do PSD seja estar preocupado com o Chega. O problema do PSD é que foi colocado numa posição em que tem de se pronunciar sobre o Chega. Ora, isto é que é, do ponto de vista político, uma incompetência. É verdade. Porque nunca um dirigente político deve deixar condicionar... Pela estratégia do outro. E não é só pela estratégia do outro, é pela estratégia dos outros que o obrigam a pronunciar-se. Ora, não é preciso pronunciar-se quando se demonstra politicamente que não há nenhum entendimento entre os programas do Chega e os programas do PSD. E acha que o Luís Montenegro se deixou condicionar porque lhe começaram a soprar demasiadas vezes ao ouvido que essa estratégia de indefinição tinha sido o Rui Rio e ele tinha perdido as eleições por causa disso? E não é só isso. Esse é um dos argumentos, mas o argumento principal, no meu ponto de vista, é outro, é o próprio Montenegro. Ele não sabe como é que se responde a essa suspeita de aliança com o Chega. Pois. E como não sabe como é que se responde, ninguém tem dúvida que o Sá Carneiro nunca permitiria que essa dúvida existisse. Ainda no caso do CDS, Era possível. era óbvio que haveria uma plataforma de entendimento entre os dois partidos. E, no entanto, quando o Freitas do Amaral era atacado por ser de direita, nunca o Sá Carneiro veio em defesa do Freitas do Amaral. E quando faz uma aliança com o CDS, é o PSD que se apresenta como o garante dos valores da democracia. Já na origem do PSD, isto é, na ala liberal, se notava essa necessidade de distância em relação aos elementos do regime anterior, ao ponto de o PSD ter chegado a fazer declarações públicas de defesa das nacionalizações. Ora, esse tipo de posicionamento era muito mais radical, era muito mais divisionista do que hoje é a questão do Chega. Portanto, o PSD já passou por circunstâncias difíceis e manteve a sua identidade. Só agora é que a questão da identidade volta ao primeiro plano por causa do Chega. Mas, Joaquim, deixa-me só interromper, porque há bocado o Jorge queria acrescentar qualquer coisa em relação ao que o Joaquim estava a dizer, por causa desta questão de Montenegro. Sim, eu estava a pensar a questão de o líder do PSD ter que vir falar sobre o Chega e no momento em que o fez. O Chega no sistema político português, propositadamente, e nós aqui denunciámos isso, foi usado como estratégia do PS para, vamos lá ver, para inferiorizar, se quisermos, o PSD
dar um protagonismo maior e retirar-lhe a possibilidade do PSD ter maioria. Porque, no fundo, à medida que se dá a campanha ao Chega e que o Chega é o partido do protesto e que realmente protesta sobre várias coisas e de uma forma violenta, agressiva e com muito impacto mediático, o que faz com que o partido que recolhe o protesto é o Chega e, portanto, o PSD bem pode andar a tentar fazer o que fizer, mas quando as pessoas não estão a ver o PSD a chegar ao poder, dizem, protestar, ele protesta melhor que eles. Sim. Pronto, é assim que as pessoas pensam. Porque quando for votar... Melhor o original do que a cópia. Não, depois quando forem votar logo se verá ou não. Mas vamos à questão, a questão programática. O Chega, não sendo um partido que tem... é um partido que tem um programa. O programa que o Chega tem é um partido que nasceu, eu recordo-me de uma primeira intervenção na altura do Mel, do André Ventura, para contestar aquele radicalismo que estava a ser introduzido na sociedade portuguesa e de forma cúmplice pelo PS e por conveniência do PS ser metido pelo Bloco de Esquerda. O PC não era bem o seu grande ataque, mas era o Bloco que ele queria atacar mais. No fundo, todas as questões dos costumes, das famílias, das instituições, sim, tudo isso ele foi atrás do próprio nacionalismo e de uma certa oposição à ideia de um capitalismo global e, portanto, uma ideia de um capitalismo mais nacionalista e, portanto, tinha muito essa figura. Portanto, é um partido que é difícil o PSD atacar porque ele está centrado numa outra matéria que o PSD tem dificuldade em entrar porque ele próprio também tem as contradições que resultam destas novas correntes sobre as injustiças sociais. São as de género, são as de raça, são as que se quiser. E, portanto, ou seja, o Chega tem caminho a percorrer porque a esquerda está cada vez mais radical e o PS, como não quer se meter no assunto porque quer continuar no poder para distribuir, aceita tudo, até que vai ter o reflexo disso. E o reflexo disso é o crescimento de um partido que vai dizer que a sociedade está mal organizada se for organizada com base nos valores desta extrema esquerda. E, portanto, isso aí é o que pode vir a acontecer. Agora, onde é que o Luís Montenegro, o Joaquim utilizou a expressão imprudência, eu diria imprudência, onde é que o arrojo de Luís Montenegro não revela autonomia? É porque quem estava a fazer esta campanha contra o Chega era o Presidente da República. É verdade. E, portanto, a relação, ou seja, Luís Montenegro está naquela posição em que o Presidente lhe diz, olha, eu até posso derrubar os outros, mas tu tens de fazer aquilo que eu quero. E aí eu não quero o Chega no poder. Não houve nenhum líder do PSD que fizesse isso com o meu Presidente. Não foi Cavaco, nem Sá Carneiro fez com Eanes, nem Cavaco fez isso com Mário Soares. Não existe isso. Porquê? Porque as pessoas percebem que são duas visões diferentes do mundo. Para ter a governar o país Marcelo Rebelo de Sousa, então, que saia do partido, saia do Presidente da República, forma um governo de iniciativa presidencial e manda esse governo governar e diz ao PSD e PS organizem-se. Isso que foi o que fez o General Ramalhianes. Uhum. O Presidente... E depois eu estava-me a lembrar, e por isso é que eu queria... Quando o Joaquim falou um pouco na história, lembrei-me, o Presidente da República tem uma relação, lembra-se da relação que teve com António Guterres. Ele não vê problema nenhum em que os líderes do PS e do PSD se entendam. O problema é que o país, por razões históricas e porque António Costa fez de propósito, demonizou o PSD. Exatamente. E pôs o PSD como um partido de direita e, se possível, de direita radical. Mas, Jorge, mais e uma o maior problema que eu vejo no PSD é a mesma coisa que a mim, ou a ti, ou ao Joaquim, eu ser definido por uma pessoa que tem uma ideia diferente de mim. Eu disse, acho muito bem. Agora, eu não tenho problema nenhum com a ideia que eu tenho. Mas não, o PSD, quando a esquerda diz que o PSD é direita, o PSD vai logo dizer, não sou direita. Pois. É a mesma coisa que a direita vir dizer que o que está à esquerda do PSD é à esquerda, diz é o PS, e a malta do PS fica chateada por ser chamado de esquerda. Mas, Jorge, o que me leva à pergunta, o PS ganhou. Claro que ganhou, mas é uma evidência. Mas ganhou.
Ganhou o PS? Não, acho que o PS não ganhou. O PS Não ganhou no sentido que condicionou a estratégia do PSD. Condicionou o PSD, mas quem ganhou foi o Presidente da República. O Presidente da República claramente é o vencedor de tudo isto. Aliás, tem no bolso o Primeiro-Ministro, é nítido, quer dizer, é de uma evidência atroz, e no caso com esta intervenção de Luís Montenegro ficou claro também que é assim. Para o eleitorado do PSD, eu acho que é bom Luís Montenegro ter feito isto, porque já ninguém, se ele quiser, se acreditar que ele vai cumprir a palavra, já ninguém vai dizer que não sabia o que é que se queria. Rui Rio manteve sempre, por exemplo, a dúvida. Não sei se a geringonça à direita e tal, assim uma coisa. Aqui clarificou-se. Aqui clarificou-se. E, portanto, agora estão as cartas na mesa, agora vamos ver o que é que isto dá. E agora, imagina tu que as próximas sondagens, isto aconteceu esta semana, imagina que as próximas sondagens nos próximos meses continuam a dizer que o PSD não descola de 30%. Vamos chegar à conclusão que foi uma estratégia errada de Luís Montenegro. Eu julgo que a estratégia errada vai-se ver nas urnas. Mas eu acho que... Sim, mas as intenções de voto apontam, dizem alguma coisa? Eu acho que... Eu não sei se chegaremos aí tão longe, Camilo. Acho que o Presidente da República, se o Governo continuar a governar como tem governado, criando casos atrás de caso, não, fica numa condição muito fragilizada em que há aqui um efeito do Presidente da República que nós não podemos menosprezar, que é, à medida que a situação se... Não é por acaso que o PS está a reagir com estas expressões, o Governo, o Presidente, Presidente. O Presidente da República, com os seus movimentos, vai obrigar o próprio eleitorado também a mudar e a definir-se. Ou seja, acho que há um movimento que pode ser favorável a Luís Montenegro, porque o Presidente, com todo o respeito, e isso ninguém pode acusar, eu mantive a geringonça direita, eu dei a maioria absoluta e vocês vejam o que é que dei aqui. Jorge, agora explica-me uma coisa. Tantas... Eu até percebo que tu digas, bom, isto até pode ajudar Montenegro, mas nunca Montenegro vai ter uma maioria absoluta. Ponto. Nas legislativas. Nunca vai ter uma maioria absoluta. Eu acho que o cenário mais provável, não faço nenhuma aposta nem nada disso, mas o cenário mais provável é uma instabilidade que resulta da estratégia criada pelo PS e pelo PSD. Ou seja, vão os dois estar em minoria. Queria governar em minoria. Não, vão os dois estar em minoria e vão os dois que disseram aos eleitorados que não queriam nem geringonça à esquerda nem à direita. Então, assim que eles... então governam em minoria, ou então juntos. Não, querem dominar o regime. Só que do lado da direita, a verdade é que mudou muito. A Iniciativa Liberal e o Chega são atores diferentes. Pois. O lado da esquerda, por isso é que o fenómeno da concentração do voto à esquerda deu-se em resultado da queda do governo. O fenómeno da concentração do voto à direita pode-se resultar da estratégia do Presidente. Ou seja, o Presidente pode dizer, meus senhores, se vocês querem que estes governem, por favor, deem-lhes votos, porque senão não vai haver governo. É nesse sentido que a estratégia de Montenegro é uma estratégia que tem, pelo menos tem uma lógica. Não tem a lógica do programa, mas tem uma ideia que eu só vou chegar ao poder se alguém me ajudar a fazer isso. E ele percebeu que é o Presidente da República. Eu, nessa matéria, não tenho dúvida nenhuma. Joaquim, então partilha também desta ideia de que o Presidente da República tem no bolso tanto Luís Montenegro como António Costa, neste momento? É normal que o Presidente da República tenha sempre os dois dirigentes principais dos dois principais partidos políticos, se não no bolso, pelo menos na proximidade. Sim, mas aqui vai mais para além disso, ou seja, dá a sensação que o Presidente da República está a condicionar a estratégia de cada um deles. Também é essa a sua opinião? Não é só condicionar a estratégia deles, mas também condicionar os movimentos dos respectivos partidos. Porque nós estamos a olhar para o António Costa, mas, atenção, o António Costa está cercado de tubarões. E, portanto, se o António Costa tem uma ferida num dedo, os tubarões atacam. Bom,
Mas o Montenegro não está mais descansado na vida, não é? Pois. Portanto, estão ambos sob ameaça. E é aí que o Presidente é decisivo, porque é ele que permite neutralizar as ameaças, ou num lado ou no outro. Dificilmente consegue neutralizar as ameaças nos dois lados ao mesmo tempo. Penso que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tentou isso. Tentou não fazer uma aliança de Bloco Central, mas ser ele o Bloco Central. Mas se pensou, não conseguiu realizar, não é? E não é surpreendente que não tenha conseguido realizar. Ó Joaquim, agora veja este cenário. Imagine que chegamos a 2024, as coisas correm mal e o Presidente da República decide dissolver a Assembleia da República, demitir o Governo e convocar eleições antecipadas. E desse Governo sai um PSD, imagino, com 32% e o PS com 26%. O país fica ingovernável. Porque ninguém de governo minoritário consegue fazer qualquer reforma digna desse nome e que ponha, por exemplo, o país a crescer. Ainda para mais, veíamos que estamos perante mais um problema, que é o da Segurança Social. Porque eu estive a fazer as contas e esta medida do Governo ontem vai fazer tudo menos garantir que o orçamento da Segurança Social fique equilibrado nos próximos anos. Temos reformas importantes para fazer e nenhum governo minoritário vai fazer. Camilo, a demografia é uma das áreas das políticas sociais que tem números mais significativos e mais estáveis. Todas as sociedades europeias estão sujeitas a uma ameaça demográfica de grande intensidade, que é o envelhecimento da população. Pois é, certo, mas nós vamos ter um problema grave, que é, além desse problema e outros, temos um governo sem capacidade de fazer essas reformas. E como não tem capacidade nem de fazer essas reformas nas emergências da Segurança Social, nem fazer as reformas na emergência da estagnação económica, nós só podemos fazer uma proposta que é a solução tem de estar na escala europeia. Porque, de facto, aquilo que o Macron tenta fazer na Segurança Social tem uma importância decisiva para aquilo que se pode fazer na política portuguesa. Mas também, do ponto de vista nacional, aquilo que se criticava na política de austeridade do governo da Troika. Da Troika e da sua tradução na política interna, aquilo que se dizia nessa altura, quando essas propostas foram apresentadas, está desmentido hoje pelos resultados obtidos. Isto é, de facto, a sociedade portuguesa respondeu a essa crise económica de um modo que os portugueses nunca admitiram que iria acontecer. Jorge, temos 1 minuto e meio. Sim, a tua pergunta revela uma perplexidade que eu acho que nós temos que dar resposta, que é, quando se fez a democracia em Portugal, o país teve que encontrar dirigentes que se entenderam como é que isto iria funcionar para que o regime democrático se tornasse democrático. Agora não existe isso. Não, mas Camilo, nós estamos perante a crise atual, com a democracia, com a crise europeia, com a crise das economias, com a guerra, com o envelhecimento, com tudo isto, nós estamos numa fase em que estes dirigentes do curto prazo vão ter que ser afastados. Porque o regime, vamos lá ver, o país não aguenta. O país começa a definhar e começa a ter a noção de que está a definhar e que nada disto serve. Quando António Costa demonizou o PSD, da forma como fez, depois de ter sido o PS obrigado pela Troika a assinar um papel com o acordo do PSD e do CDS,
quando António Costa fez, ele fez recuar o país para trás. É verdade. Criou uma fricção de tal ordem que hoje nenhum dirigente do PSD de bom senso é capaz de ir falar com o PS e dizer: epá, tu para lá com isso porque nós temos que chegar a acordo sobre isto. E a ideia que dá é que se fizer isso, o tipo está a ceder à direita, está a ceder ao neoliberalismo, está a ceder a não sei o quê. Tudo isto é insano, porque vão chegar a um momento, o que é que acontece? É que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa não refletem assim desta forma, porque eles acham que têm o conhecimento todo do regime democrático e que navegam nisto tudo e que não criaram as pessoas que criaram agora, que é o que nós assistimos. Exatamente. E isto é que é dramático para a situação portuguesa. Muito bem, aqui fica uma dúvida e uma questão que vamos ter que tratar nos próximos meses, nos próximos programas. Este foi o Think Tank desta semana. Antes de irmos embora, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendi Jalidata. Antes de me ir embora também, quero fazer o pedido de sempre, colocar um gosto, subscrever o canal e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Quanto a nós, programa daqui a uma semana. Quanto a mim e si, amanhã de manhã, às 8 da manhã. Muito obrigado, fique bem. But